Você ainda é chamada de Catê pelos seus amigos, familiares, ou esse era um nome, um codinome na época do mundo da fama, na época do axé, na época que você cantava para o mundo? Me conta um pouquinho sobre isso também. O meu nome de solteira é Carla Tereza. Uhum. No dia do meu nascimento, inclusive eu nasci no ano que nasceu axé, no carnaval. Enquanto nascia Axé Music, eu nasci. Olha Por só. isso eu acreditei muitos anos que esse era o grande propósito da minha vida. Uhum. E quando eu nasci, o meu avô materno, Luiz Cunhão, meu velhinho, Luiz Cunha, ele me deu esse apelido. Ele juntou o CA de Carla com o TE de Tereza e falou, ela é Catê. Uhum. Porque a minha mãe é Carla, o meu pai é Carlos, o meu irmão é Carlos, o meu avô é Carlos. Olha. Então era mais uma Carla na família, ele falou, ela vai ser Catê. Uhum. Então isso não é só o meu nome artístico, esse nome é um apelido de infância, da vida inteira. Então sim, eles continuam me chamando. Então, Catê, me conta uma coisa. Na época da tua infância, você falando do seu avô, dos seus familiares, lá desde o teu nascimento, como a família enxergava a fé? Você veio de uma família cristã? Você veio de alguém que tinha bases de fé, de alguma crença? A minha família sempre foi muito religiosa, né? Sempre buscou muito o lado espiritual. Então eu tenho um avô que quase foi padre, que é super católico, que é meu avô por parte de pai, Carlos Espinheiro, um beijo, meu velhinho. E ele é super católico. A minha avó, que era um grande amor da minha vida, mãe da minha mãe eremita, ela veio do candomblé, desde novinha ela começou a frequentar o candomblé. A minha mãe simpatizou com o espiritismo de Allan Kardec, e por isso eu frequentava o espiritismo com minha mãe há 21 anos. Então, assim, na minha família tinha de tudo, todos buscando algo maior, todos buscando a Deus, onde conheciam, onde levavam, onde simpatizavam, e assim eu cresci, pensando que todos os caminhos levavam ao Senhor. E hoje eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele não é, ele não criou essas religiões, né? Ele veio nos revelar o reino de Deus. No tempo em que você, né, ainda não conhecia a Jesus assim, face a face, né, você andou, né, em outra crença, no espiritismo, buscando em Allan Kardec, como você se sentia como pessoa, como ser humano, espiritualmente? Você se sentia você sentia que ali era o seu lugar, algo ainda lhe faltava e você queria buscar, achava que precisava desenvolver? Como era essa caminhada nessa época? Excelente pergunta. Eu sempre fui muito espiritual, minha família dizia, Catê é vidente, Catê é médium. Então Deus me dava sonhos, eu avisava para minha família de acidentes, eles não ouviam um acidente acontecia. Várias coisas aconteciam assim espirituais envolvendo a minha vida. Minhas amigas de infância do meu prédio todas sabem. Deus me dava sonhos para eu avisar elas. Eu sempre fui muito espiritual, né? Sensível ao mundo espiritual. E uma vez eu estava muito bem, eu falei, nossa, estou feliz demais, eu vou no centro espírita. Para fechar minha semana, era um dia de sexta-feira à noite, para fechar minha semana eu vou no centro espírita. E quando eu cheguei lá eu saí mal, eu saí me sentindo mal. É como se eu estivesse bem, chegou lá, eu peguei carga e saí mal. E eu já vinha questionando uma médium lá do centro e comecei a perguntar várias coisas a ela. Porque estavam vindo coisas na minha cabeça que eu comecei a questionar. Tipo Porém, sem nenhum fundamento bíblico. É como se eu tivesse certeza que ali ainda não era o lugar. Como se eu não estivesse ainda fazendo a coisa certa para Deus. E aquilo começou a me incomodar. E eu lembro que eu sentei na frente dela, eu falei, não sei se eu estou fazendo a coisa certa para Deus. E ela olhou para mim, ela também é muito profeta. Ela estava ali, ela olhou para mim e falou bem assim, um dia você terá um encontro com Deus. E nesse dia você não vai ter mais dúvida. E Deus usou ela para me falar isso. Olha só. E eu falei, é? Como assim? E eu tinha muitas visões na minha infância, é importante eu falar isso. Deus sempre me mostrou a minha vida. Ele falava muito comigo através da vida da irmã Dulce, que era muito caridosa e cuidava muito dos moradores de rua. E o Senhor me mostrava que eu teria uma vida parecida com a dela. Me mostrava Madre Teresa de Calcutá e o Martin Luther King. E eu nem sabia que Martin Luther King era pastor, descobri recentemente. E Deus sempre me mostrou eles três e dizia para mim que eu vim para ter uma vida como a deles. Uma vida de caridade, uma vida falando coisas que libertam, que o Martin Luther King era uma voz para um povo. E eu falava bem assim, sentadinha na cama.
Mas eu não nasci freira. Só se eu nascer de novo. Nessa vida é impossível. Porque eu era tão louca, minha avó era tipo uma Desi Gonçalves, sabe? E eu cresci com ela, então eu era daquele jeito. E eu ria. Porque eu não sabia quem era o homem que falava comigo. Eu pensava, quem é esse espírito de morto que tudo quer saber da minha vida? Quem é, sabe? Você ouvia audível ou você... Já ouvi audível algumas vezes, mas na maioria das vezes na minha infância vinha como um pensamento, mas eu sabia que estava falando comigo, que era um homem. Sim. E que não era eu. E eu tinha muitas visões também, eu sempre tive muitas visões como assistindo um filme. Sabe? Você tinha visão só das coisas boas ou das ruins também? Porque tem gente que às vezes tem essa visão seletiva, né? Glória a Deus para quem vê só o bem. Eu sempre vi os dois, minha irmã. E eu achava impossível. Aquilo tudo que eu estava vendo, em 2014, eu cantando no carnaval, comecei a ter visões eu dentro de igreja nos Estados Unidos. E eu virava para minha amiga, para o meu produtor e falava, você não vai acreditar. Sabe que essa semana toda eu estou me vendo em igreja nos Estados Unidos. O que eu vou fazer em igreja nos Estados Unidos? Eu ria, porque eu tinha muito preconceito com a igreja. Então tudo isso assim, eu já via desde a infância, porém eu não acreditava, porque eu não sabia nas religiões por onde eu andei. Ninguém nunca me falou que existia um nascer de novo em vida. Eles acreditam que a passagem de Jesus falando para Nicodemos, eles acreditam que é morrer e reencarnar. E hoje eu sei que não é, que é um nascer de novo em vida quando recebemos o Espírito Santo de Deus e temos uma mente e uma vida transformada. Sim, você nunca tinha aberto uma Bíblia? Nunca tinha se interessado em entender o que as Escrituras falavam? Eu lembro que na infância eu abri, li um pedacinho, acredito que abri no Antigo Testamento, não entendi nada. Um dia, no final de um bloco de carnaval, uma fã minha me deu uma Bíblia rosa. Lembro como hoje, abri também, não entendi. Também acredito que eu abri no início. E também uma ex-sogra minha, muito religiosa, pegava o dinheiro dela todo, dava na igreja, eu falava, coitada, meu Deus, tão enganada, tão cega. E aí ela me deu uma Bíblia, eu abri e também não entendi nada. Com certeza abri no Antigo Testamento. E assim eu pensava, esse livro é muito confuso. E eu sempre li o Evangelho segundo o Espiritismo. Entendi. E você não chegou a conviver com nenhum crente, ninguém que falava da palavra mesmo para você? Ninguém. Na minha família, ninguém. Só que quando eu cresci muito rebelde, a minha adolescência foi muito rebelde. E um dia eu fugi de casa, briguei com meu pai, abri a porta, saí descalça, subi o morro. Eu sempre fui muito caridosa, quando você me perguntou como é que eu era na infância e tal. Eu sempre tive o coração muito voltado para ajudar as pessoas, amava ajudar moradores de rua, amava ajudar os pobres. Eu morei num prédio, num bairro em Salvador, chamado Imbuí, que já ficava na divisa com Bate-Facho, que é uma comunidade humilde. E eles desciam aquele areal para jogar bola, para brincar, e ficava colado no meu muro, e a minha janela via eles o tempo todo, então todos eles me conheciam. De 2 torres de prédio de 15 andares onde eu morava, só eu pulava para me relacionar com eles. Eles me chamavam de Xuxa, eu ficava no areal. Tá estudando? Como é que tá seus pais? E eu queria saber de tudo, me enfiava lá na comunidade, sempre foi assim, fui criada com a minha avó também, que sempre andou em comunidades. Então eu sempre tive essa afinidade com as pessoas mais humildes, esse desejo de ajudar elas. E nesse dia que eu fugi, eles iam gritando, Carla, Carla, quase meia-noite. Vai pra onde, Carla? Eu de shortinho, descalça, subindo a comunidade. Pra ir pra onde? Não sei, minha irmã, eu estava desorientada, eu só chorava. E aí eu subi aquela comunidade, e quando eu subi, minha irmã, Deus é demais, meu Deus do céu. Hoje eu vejo a quantidade de livramentos que Deus me deu, que eu não enxergava, e agora para mim é tudo muito claro. Quando eu subi aquela ladeira, prontamente desceu uma mulher, e o que me espanta, o nome dela é Valdineia, minha amiga até hoje, eu tinha 15 anos. O que me espanta é que a casa dela era para o outro lado, e ela estava meia-noite, na rua, descendo ao contrário. Ela estava com a Bíblia debaixo do braço, aquela saia até aqui de crente, coquinho. Quem olhava para ela via que ela era crente. E ela me parou no meio da ladeira, eu chorava, e ela começou a conversar comigo. Começou a conversar comigo, não me lembro o que, ela perguntava o que tinha acontecido. Eu falava, eu liguei com meu pai, não quero voltar para casa. Ela falou assim, quer dormir lá em casa? Eu falei, quero, não tinha nenhum juízo. Foi. Foi. Era uma casa tão humilde, minha irmã.
Era um quadrado assim, um vãozinho, que tinha banheiro, cama, quarto, tudo num quadrado só. Eu lembro dela, da mãe, da irmã e do filho da irmã. Eles dormiram no chão para me dar a única cama. E ela passou uma madrugada inteira escrevendo uma carta que eu queria muito ler. Minha mãe não está encontrando. Tomara que minha mãe encontre. E ela escreveu uma carta. No outro dia eu voltei para casa com aquela carta na mão, entreguei à minha mãe. E hoje eu sei que foi um anjo enviado do Senhor. Eu sempre fui inconsequente, fazia as coisas sem pensar, mas Deus sempre me blindando todo o tempo. Impressionante.